bom dia, muito bom dia. Uma sexta-feira, 9 de dezembro. Que alegria poder estar aqui com você e mais um dia contribuir a partir dessa troca de ideias sistêmica. Quero confessar para você que durante todos esses anos em que nós estamos desenvolvendo, trabalhando, pesquisando nessa caminhada, nessa jornada de desenvolvimento humano, dizer para você que é uma alegria, é um privilégio poder compartilhar com você todo esse aprendizado, toda essa vivência, todo esse tempo que nós estamos estudando, desenvolvendo estratégias, analisando, prescrutando, os conceitos. E além de ser psicanalista, nós buscamos conhecimentos em várias áreas da neurociência, da própria psicanálise, como eu acabei de falar, e das terapias holísticas, barra de axis, constelação familiar. Bom dia, Ju. Constelação familiar, reiki, biomagnetismo, e outras terapias, numerologia, e outras terapias que trabalham os três aspectos do ser humano, porque nós somos um ser triuno, nós somos um espírito que tem uma alma, uma mente que habita em um corpo. Então eu não posso focar os meus esforços apenas no espírito, é o que acontece nas instituições que desenvolvem o lado espiritual. Então eles focam muito no espiritual e esquecem que esse indivíduo ele tem uma alma, ele tem uma mente, ele tem emoções, e essas emoções estão impregnadas no seu subconsciente, que vem do seu consciente. Então, em alguns ambientes que desenvolvem a espiritualidade, eles não têm essa consciência de que o indivíduo ele é um ser triuno, Existe uma triunidade nesse indivíduo e que eu não posso explorar somente a questão espiritual. Então eu fico muito robusto espiritualmente, fico muito raso emocionalmente. Daí, dentro dessas instituições espirituais, muitas pessoas com problemas gravíssimos de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, várias anomalias que interferem inclusive nessa espiritualidade, Então você prega uma espiritualidade, mas você mesmo está doente. E a pessoa não sabe os motivos pelos quais está doente, porque a espiritualidade está em dia. E o que acontece que eu estou doente? É justamente esse outro ângulo que as pessoas não conseguem enxergar, de que eu tenho um espírito sim, e ele deve ser alimentado e desenvolvido, mas eu também tenho uma alma. A alma é uma mente, a alma é a sede dos sentimentos, a sede das emoções. Então, as minhas emoções ou a minha alma, ela é um complemento do meu espírito. Então, eu preciso desenvolver o meu espírito? Sim, mas eu também preciso desenvolver a minha alma. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que buscam desenvolvimento humano, leem livros de autoajuda, buscam conhecimento da neurociência, da neurologia, e trabalham profundamente a sua alma. Porém, acreditam que a sua alma é o fim
que a sua alma é o único meio para alcançar a estabilidade, a alegria, né? A paz interior, e esquece que tem um espírito. E aí, muitas dessas pessoas, elas anulam a influência do espírito sobre ela, ou não buscam interagir, não buscam esse relacionamento com a espiritualidade. Então é uma pessoa que tem uma estabilidade, um equilíbrio emocional, mas tem um vazio no coração, que não sabe por quê. Mas eu faço terapia, eu busco autoajuda, eu me alimento bem, eu me conecto com a natureza, eu tomo alguns suplementos, eu busco viver naturalmente, né? E por incrível que pareça, essa pessoa sente que está faltando alguma coisa, e sem a consciência, sem o entendimento, esquece ou não sabe que existe uma relação com Deus, com a espiritualidade, com o Espírito Santo, e essa relação com o Espírito Santo, essa relação com Deus, essa relação com a espiritualidade, ela é um complemento e uma relação de crescimento e fundamento entre o espírito e a alma, é o equilíbrio. Agora, tem pessoas que têm um equilíbrio emocional, tem pessoas que têm uma relação espiritual, ou seja, um equilíbrio espiritual. Então, seu espírito e sua alma estão equilibrados. São pessoas que emocionalmente são estáveis, emocionalmente são estáveis, espiritualmente são estáveis, porém, essas pessoas têm um problema físico, não se alimentam bem, não fazem exercício, têm hábitos que é contra o seu corpo, né? São pessoas que acham que o corpo é apenas uma vestimenta que logo a gente vai deixar, ok? O corpo uma hora vai se dissolver na hora da morte, mas um corpo saudável, ele consegue uma relação saudável com a alma e o espírito. Então tem pessoas que têm equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, mas tem dificuldade de respirar, tem problema de circulação, tem arritmia cardíaca, tem problemas no rim, e esses problemas físicos, eles vão automaticamente interferir na emoção, interferir no espírito, porque não adianta você ser equilibrado emocionalmente, equilibrado espiritualmente, e não poder levar isso para o mundo, levar isso para as pessoas, porque eu estou com problema de garganta, eu estou com problema de visão, eu tenho problemas de locomoção, eu tenho problemas de circulação, eu tenho problemas diversos. Então, nós somos seres trinos, e nós temos essa responsabilidade de unir, de convergir esses três aspectos do ser humano. Então, a minha linha terapêutica, ela é focada nessa triunidade, nesses três aspectos da vida: espírito, alma e corpo. Um equilíbrio emocional tem a ver com o equilíbrio espiritual, e o equilíbrio espiritual tem a ver com o equilíbrio físico, equilíbrio corporal. Então o seu corpo é importante, então você precisa cuidar do seu corpo como algo sagrado. O seu corpo é importante e você precisa cuidar do seu corpo como um templo, como algo espiritual, como um centro em que a sua emoção, que a relação com o seu interior vai se manifestar, e a sua espiritualidade. Então essa triunidade é que faz nós, seres humanos, viver a excelência da vida, viver uma vida plena, ter paz interior, dormir bem, acordar bem, sorrir com facilidade, ter facilidade de perdoar as pessoas, não guardar mágoa no coração, não acumular ressentimentos, não acumular ódio,
raiva, ira. Sim, você vai desobstruindo para que essa relação entre espírito, alma e corpo, ela entre em congruência e faça de você um ser pleno, um ser completo, porque nós viemos para esse mundo para cumprir uma missão, e a primeira missão que nós devemos cumprir nesse mundo é nos amar para amar o outro, é ser feliz conosco mesmo, para ser feliz, para dar felicidade para o outro, é ter paciência conosco, para que aí possamos ter paciência com o nosso próximo. Então essa via de mão dupla entre eu com eu mesmo, eu, e com eu e o outro, eu e eu e o outro. Isso vai fazer todo sentido no seu desenvolvimento humano. Então, eu e eu, é o eu sou, né? Engraçado que tem uma história bíblica que Deus encontra com Moisés. Moisés está com a baixa autoestima, Moisés não se sente capaz, Moisés estava com graves problemas emocionais, porque Moisés, há 40 anos atrás, tinha passado um grande trauma. Ele foi defender um compatriota e assassinou um homem, e a polícia estava atrás do Moisés. Ele era um fugitivo da polícia, então ele estava em outro estado, mas a consciência acusando, porque ele tinha cometido um assassinato. E esse Moisés, agora um homem que vivia uma vida urbana, o Moisés ele tinha uma vivência urbana, e fugindo da polícia, ele estava vivendo em uma vida rural. Então ele se tornou pastor de ovelhas. E há 40 anos a comunicação de Moisés, que era um cara super inteligente, foi criado na corte real egípcia, e devido a essa situação que ocorreu com ele, esse assassinato, ele fugindo, foi para uma região pobre cuidar de ovelhas, e 40 anos cuidando de ovelha, ele perdeu aquela didática, né? Aquela capacidade de comunicação, e o Moisés achava que a vida dele estava encerrada. E aí diz a história que Deus chega para ele e diz: você vai se tornar um grande líder e você vai libertar um povo que está cativo há mais de 400 anos no Egito, e você vai ser o protagonista desse grande evento. Mas a autoestima de Moisés era tão baixa que ele se achava ninguém. Ele achava que, devido ao erro do passado dele, ele não tinha mais direito de ter uma vida abundância, de ter uma vida abundante, de ter uma vida saudável, porque a culpa, e saibam vocês que os maiores inimigos do ser humano são dois: o medo e a culpa, o medo e a culpa, o medo e a culpa. Então Moisés, a princípio o medo, depois a culpa. A culpa não deixava Moisés ir adiante, a culpa não deixava Moisés romper, o medo não deixava ele romper. Então Deus fala para ele: você vai. Ele diz assim: não tem. Acho que deu uma travadinha, mas voltou aqui. Bom, vamos lá, voltou. Então Moisés, ele diz que não tem condições. Olha que interessante, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Veja como é poderoso aquilo que você acredita e você manda para a tua mente, para os teus sentimentos, para a tua alma. Moisés dizendo que não tinha condições, que não era ninguém, e aí ele ouve, né? Ele ouve de Deus algo incrível. Deus falou assim, porque o Moisés, no seu argumento, ele diz: mas como que eu, um agricultor que estou há 40 anos só cuidando de ovelha, vou ter uma relação diplomática com o rei? É impossível, não tem condições. Bom dia, bem-vinda, Manu. Não tem condições, não tem condições. Olha o que Deus fala para ele para desbloquear o Moisés. Ele diz assim, você vai lá, e quando você chegar lá, você diga:
O que eu sou me enviou a vós. E quando você falar isso, você vai desbloquear essa dificuldade que você tem de autoafirmação e de relacionar-se com as pessoas. Então, onde que Deus foca? Deus foca no eu sou e eu sou. Por quê? Porque você é uma cópia de Deus, você é uma centelha divina, você é a imagem e semelhança de Deus. E dentro de você flui, queira você ou não, flui um poder espiritual, um poder divino. Você, queira você ou não, você é cópia do divino. Você tem uma centelha aí dentro de você, divina, espiritual. E Deus estava dizendo, eu sou no seu eu sou. Você consegue entender? Eu sou o eu sou. Ou seja, eu sou o poder, a força, a criatividade dentro de você. E se você enxergar que eu sou no seu eu sou, você vai conseguir romper todas as coisas. O grande problema é que nós focamos nas circunstâncias e nós trazemos culpa e medo, e isso impede de nos relacionarmos e nos lançarmos nos desafios da vida. Porque a gente acha que as circunstâncias, os nossos erros e as nossas falhas definiram quem nós somos, quando na verdade eu sou. Você consegue entender isso? Eu sou. Dentro de mim tem um poder divino, tem um poder sobre-humano que vai me fazer romper. É uma força maior do que eu. Eu só preciso acreditar. E aí vocês, não sei se vocês já assistiram a Record, né? A história do povo judeu, ou já leram na Bíblia. O Moisés se tornou o maior líder que já existiu no povo judeu. Um cara que estava vivendo só com animais, 40 anos trabalhando no meio rural, se tornou um grande líder urbano. O que aconteceu? Quando nós olhamos para o nosso interior, entendemos que nós apenas não somos um corpo, que nós apenas não somos uma alma, e que apenas nós não somos um espírito. Nós somos um conglomerado desses três aspectos. Nós somos um espírito, então você tem que alimentar o seu espírito. Você tem uma alma que é a sede das suas emoções, do seu sentimento. Você tem que alimentar os seus sentimentos com crenças positivas, com pensamentos positivos. E você tem um corpo que você precisa buscar a saúde desse corpo. Só fazendo isso você consegue alcançar a plenitude da realização. Então, pessoal, é isso. Sejam bem-vindos, tá? É uma alegria estar aqui com vocês e trazer esses pensamentos sistêmicos profundos. O que eu falo para vocês aqui, vocês vão ouvir muito pouco, ou talvez não vão ler livros. Ah, por quê? Porque você... Não. Porque essas são experiências e laboratórios que eu faço com os meus pacientes, com os meus clientes e com todos os meus 44 anos de vida, né? Claro, com base também nos livros que eu já li, nos cursos que eu já fiz e etc. Mas o que eu trago aqui sempre vai ser nesses três aspectos, né? No espírito, na alma, que é a nossa mente, e no corpo, ok? Então, uma coisa importantíssima para que essas três engrenagens funcionem corretamente é o que nós chamamos de tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe. Todo dia tomar um comprimido de pai e mãe. Porque eu falei na última live que pai e mãe são nossas essências. Você é um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Por quê? Porque o seu pai, a sua mãe, doou para você
todas essas capacidades de respirar, de coexistir, queira você ou não, foi o seu pai, a sua mãe, que deu origem a você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Por quê? Porque é complicadíssimo, eu entendo, enquanto as pessoas que não têm essa intimidade com o mundo sistêmico, é muito complicado realmente para essa pessoa enxergar isso que eu vou falar agora. De, tomar pai e mãe, né? Mas o meu pai, eu nasci, o meu pai acabou de morrer, tinha morrido, eu nasci e nem conheci meu pai, eu nasci e minha mãe me doou, eu nasci num país, fui mandado para outro. E para as pessoas, meu pai era um homem violento, minha mãe era uma mulher narcisista, minha mãe era uma mulher rígida, controladora. E aí as pessoas que não têm essa intimidade com o mundo sistêmico, elas dizem, como eu vou, né, ter essa relação com o meu pai, com a minha mãe, depois de tudo que aconteceu? Meu pai agredia minha mãe. Como é que eu vou olhar para um homem que agredia uma mulher injustamente e dizer sim papai, sim mamãe? Não tem como. Aí que é o segredo da cura. É neste lugar que está o segredo da cura, que eu quero falar para você aqui. Mas eu quero falar para você como isso pode acontecer, não no nosso encontro de ontem, mas no dia antes de ontem, eu falei muito profundamente sobre isso. Mas eu quero dar continuidade a esse pensamento sistêmico, né? Então veja bem, que interessante. Eu vou usar o exemplo aqui de Jesus, tá? Então, Deus decidiu mandar o seu filho para a terra. O seu único filho. E nós já amamos os nossos filhos, né? Mas quando é filho único, né? A gente ama muito mais. Porque se torna o foco, o depósito do nosso amor. O depósito único do nosso amor. Então Deus, ele como seu filho único, o único filho, ele decide regenerar, ressignificar traumas antigos da humanidade que estavam ocorrendo a partir de padrão de repetição. O Adão tinha sido violento com a sua mulher e a sua mulher tinha sido desrespeitoso com Adão, certo? Então veja bem, houve um problema sistêmico no mundo. Adão foi violento com a sua mulher quando disse, foi a mulher que tu me deste, que mulher que tu me deste? Ele rejeitou a mulher dele quando a mulher tinha comido o fruto. E a mulher dele foi desrespeitosa com ele. Então houve uma quebra de lei sistêmica, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Por quê? Porque houve uma exclusão. O que aconteceu no Éden tornou-se um padrão de repetição. Padrão de repetição. As demais famílias da terra foram repetindo o mesmo padrão. O homem sempre excluindo a mulher, o homem sempre querendo colocar a mulher em um lugar inferior, e em contrapartida a mulher revoltada contra o masculino desprezava o masculino e buscava a sua independência sem a participação do masculino. Então a partir daí houve uma discrepância no relacionamento do masculino com o feminino, e isso foi se perpetuando por muitos anos, trazendo muita doença para o mundo, muita violência para o mundo, muitos problemas de relacionamento. E a única forma que Deus encontrou de resolver, de ressignificar esse problema sistêmico do mundo, foi enviando alguém que estava alheio a esse sistema, alguém que estava fora do sistema. Por quê? E aí as pessoas falam, mas o Adão errou, por que eu tenho que pagar? Porque você está ligado ao sistema. O meu pai errou, por que meu pai errou e isso interfere em mim e no meu filho? Porque você faz parte de um sistema. Você está, querendo você ou não, ligado à sua ancestralidade.
E tudo que acontece em um sistema interfere nos componentes desse sistema. Se uma peça do seu computador ela der problema, ela vai interferir em todo o circuito que existe no seu computador. Então, todos estavam contaminados por aquilo que aconteceu com Adão. Então, todos estavam contaminados. A única forma de ressignificar isso é alguém que estivesse disposto para reparar sistemicamente esse acontecimento. E Deus entendeu que só um homem que não estava ligado àquele sistema que estava em desequilíbrio, que era do Adão, poderia ressignificar a história da humanidade. Então, Deus envia o seu filho nascido de uma virgem, de uma mulher. Porém, ele não tinha, esse nascimento de Jesus não veio de uma ligação de um útero com um sêmen, não veio de uma relação de um espermatozoide que ovulou em útero, não veio assim, não veio. Veio só de uma mulher, de uma virgem. Então, por que Jesus nasceu só de uma virgem? Porque se ele nascesse da relação de um outro homem a partir do espermatozoide, a partir do sêmen, ele ia entrar no mesmo sistema de Adão e ia repetir os mesmos padrões de Adão. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, a paternidade de Cristo, ela era pura, porque ela era de Deus. Ele era do amor incondicional. Então, olha que coisa interessante, que é o que eu queria falar para vocês aqui, nessa situação de como eu enxergo o meu Pai. Aí Deus, ele envia Jesus, e eu quero que você raciocine aqui comigo. Se você fosse enviar o seu filho para um outro país para estudar, por exemplo, e você tivesse a possibilidade de escolher uma família nesse país para que o seu filho ficasse hospedado lá, que tipo de família você ia escolher? Você ia escolher o pessoal, por exemplo, da máfia italiana para deixar o teu filho lá, ou você ia escolher, para que o seu filho ficasse hospedado, alguém, uma família real, por exemplo, né? A família real da Europa, por exemplo, da Inglaterra. Claro que você ia escolher uma família real. Olha o que aconteceu. Jesus nasceu numa família pobre. E o pior, ele não teve nem enxoval. E o pior, ele não teve berço. Sabe qual foi o berço dele? Foi um coxo onde os animais comiam. Agora, vamos pensar aqui comigo. Como é que um pai pode sujeitar uma criança, um bebê, um filho a essas condições? Porque tinha tanta família para Deus mandar a Jesus, e ele manda Jesus em uma família problemática. Problemática financeiramente, problemática emocionalmente, eu vou mostrar para vocês, e problemática estruturalmente. A mãe de Jesus teve que fugir grávida. Gente, você tem noção do que é fugir grávida e depois fugir, porque depois que a criança nasceu, teve um decreto que todas as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino, tinham que ser mortas. Essa foi um decreto do Império Romano. Agora imagine a problemática que foi para essa mulher, mas essa criança era filho de Deus. E por que Deus mandou essa criança numa família tão problemática e numa época tão difícil? É aí que está o segredo. Porque quem escolhe a família que você tem que vir é Deus. Ah, mas lá vem ele com religioso. Não estou falando de religião aqui não, querido. Estou falando de princípios. Estou falando de todas as terapias que eu estudei e dos cursos técnicos que eu já fiz, que todos estão baseados nesse conceito, só que com outra linguagem. Mas o conceito é o mesmo. Então, Deus mandou o seu filho numa família
estruturalmente desequilibrada, que não tinha condições econômicas para comprar um berço para o filho ou para defender um filho de uma situação tão problemática que foi. E você, se você acompanha, você já leu a Bíblia, você ouviu a história, você vai perceber isso. Foi essa família que o pai de Jesus escolheu para ele nascer. E outra, tá? Depois de um tempo, os irmãos de Jesus expulsou ele da família. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os irmãos de Jesus rejeitaram ele, mandaram ele, vai profetizar em outro lugar, aqui não é o seu lugar. Jesus foi excluído da família. Os irmãos de Jesus não eram assim com ele, que ele tinha mais irmãos, tá? E irmãs também. Só depois, lá para frente, que dois irmãos dele, o Judas e o Tiago, não o Judas os Iscariotes, que se enforcou, que traiu ele, mas o outro Judas, eles entenderam o princípio e aí se reconectaram com Jesus. Aí você fala, mas ele era filho da Virgem Maria, a Santa. Você está enganado. Virgem Maria, a Maria tinha seus grandes problemas. A Maria não era uma mãe, super mãe, não, tá? Para você ter ideia, tem uma passagem na Bíblia que eles foram para uma festa. Toda a família, Jesus, os irmãos, e a mãe e o pai. Sabia que eles esqueceram o filho na festa? Tu tem noção do que é isso? Olha a atenção da mãe. Você já pensou em você ir para uma festa e esquecer o teu filho lá? Isso significa que a sua atenção com o seu filho, né? E a gente entende que não era só um, eram vários filhos, mas Jesus foi esquecido lá na festa. Aí depois que eles estavam no meio do caminho, imagina naquela época que não tinha transporte, era camelo, era jumento, né? Ou a pé, e eles foram para a festa em Jerusalém. Então de Nazaré para Jerusalém eram quilômetros de distância, e no meio do caminho foi que eles lembraram, cadê Jesus? Aí tiveram que voltar para procurar Jesus, e aí encontraram Jesus, e ela brava com Jesus, né? Enfim, uma hora você puder ler isso lá na Bíblia, você lê. Então Maria não era uma super mãe, ela esqueceu. Já pensou, Jesus poderia ter um trauma, ele tinha 12 anos de idade quando a mãe dele esqueceu ele numa festa. Olha a família que Deus enviou seu filho para nascer. Em uma outra época, já adulto, né? A Maria era um pouco controladora. E aí tem uma festa de casamento, acabou o vinho. Aí a Maria foi, olha Jesus, acabou o vinho, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí Jesus ficou até um pouco, né? Foi mais firme, disse, mulher, ainda não chegou o meu tempo. Tipo, calma, deixa comigo que eu sou adulto, eu resolvo. Porque tem algumas mães que acham que os filhos adultos ainda são criança, né? Que estão casados com os filhos e não deixam os filhos viverem a sua vida de adulto. Então Jesus nasceu nessa família problemática. Agora eu te pergunto, ele entrou em depressão? Ele ficou ansioso? Ele era grato? Ele era muito grato. Quando Jesus estava na cruz, ele disse para o João, olha, cuida dela. Ele amava Maria, ele amava o seu pai José. Então veja que não foi só você que nasceu em uma família problemática. Não foi só você que teve um pai ausente. Porque você não vê o José junto com Jesus. Você vê a Maria, José não. Talvez o José tenha sido um pai ausente. Agora, o segredo de Jesus, olha só, guarda essa chave aqui. Isso pode mudar a tua vida se você entender isso. Se você não entender, você pode mandar aí a mensagem que eu explico melhor para você. O segredo foi o seguinte: o que tinha na alma de Jesus? O que tinha na mente dele? Tinha algo que pode mudar, que pode desbloquear você hoje e que pode fazer você ressignificar toda a sua história. Jesus entendia que os pais físicos dele era apenas um canal
por onde ele foi enviado para cumprir o seu propósito. E que esse canal, como eram homens, eles não eram perfeitos. Então Jesus olha para os seus pais e ele não vê os seus pais, ele vê Deus acima desses pais, que escolheu esses pais para que ele viesse e tivesse as experiências que ele teve para cumprir o seu propósito, porque o seu propósito está ligado à família e às experiências que você teve na infância. Por que você acha que eu estou aqui hoje? Por que você acha que há tantos anos eu estou estudando a mente humana, estou trabalhando o desenvolvimento humano? Porque eu tive os meus traumas de infância e na busca de resolver os meus traumas de infância, eu descobri onde estava o meu propósito e hoje eu estou aqui ajudando você e ainda hoje continuo estudando profundamente desenvolvimento humano. Por isso que eu costumo dizer que na sua dor está o seu dom. E a família que eu nasci foi a família certa. O pai que eu tive foi o pai certo para mim. A mãe que eu tive foi a mãe certa para mim. Mesmo com todos os obstáculos que eu tive, eu entendi que eles são os pais certos, porque se não fossem as experiências que eu passei na minha família, que eu passei com os meus pais, eu não estaria aqui ajudando milhares de pessoas. E quantos casais já se reconciliaram a partir do meu trabalho? Quantas pessoas foram desbloqueadas nas suas emoções a partir do meu trabalho? Quantas pessoas conseguiram enxergar o seu propósito e destino a partir do meu trabalho? Só que o meu trabalho e esses resultados foram corresultados das minhas experiências anteriores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que os meus pais foram os pais certos. As circunstâncias que eu passei na vida, que não foram boas, foram as circunstâncias certas, sem julgamento. Então eu excluo o julgamento. Jesus, quando olhava para os seus pais, sabendo, como eu já falei para vocês, que não eram pais perfeitos, ainda que a gente transforma eles em perfeitos, mas não foram perfeitos, ele olha e diz: gratidão, Mãe Maria, gratidão, Pai José, porque vocês foram um canal que Deus me enviou aqui para ressignificar a história da humanidade, no seu caso e no meu, para ressignificar a história do ecossistema que você vai fazer parte, das pessoas que você vai influenciar, porque na sua dor está o seu dom. Você tem um propósito de vida, eu tenho um propósito de vida, e esse propósito de vida está totalmente atrelado a toda a sua história anterior. Em toda a história que você teve com os teus pais, o teu propósito de vida está ligado a isso. Agora, por que tantas pessoas, eu quero que você entenda isso, porque tantas pessoas têm dificuldade de descobrir o seu propósito? Porque tantas pessoas têm dificuldade de descobrir a sua identidade? Justamente por isso, porque não consegue olhar para os seus ancestrais, para os seus pais, com esse olhar de gratidão, entendendo que tudo o que aconteceu, mesmo que não seja positivo, tem a ver com o meu propósito. Os meus pais estão diretamente ligados aos meus propósitos, ao meu propósito de vida. Quando eu excluo meu pai, quando eu excluo minha mãe, eu perco a minha identidade e eu perco o meu senso de direção. Como assim eu perco o meu senso de direção? Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei para que eu vim, eu não sei para que eu nasci. E aí a gente sabe que quando eu não sei para onde eu vou, todo o caminho ele é útil. Então, daí vem a expressão sistêmica tomar pai e mãe. O que é tomar pai e mãe? Tomar pai e mãe é dizer: eu pego toda a experiência pai e mãe que veio de vocês e coloco dentro de mim. E tudo que eu aprendi, pai e mãe, e todas as dores, pai e mãe, e todas as alegrias, pai e mãe, e todas as circunstâncias que aconteceu entre mim e vocês,
eu tomo como expertise, como aprendizado, como know-how e levo para a vida e faço algo de bom com isso. Foi o que Jesus fez, por isso que Jesus ressignificou a história humana. Jesus equilibrou sistemicamente o mundo, trazendo as leis que fazem com que esse equilíbrio continue se perpetuando pelas próximas gerações. A partir de quê? Das 3 leis sistêmicas que Bertrand Helling traduziu: a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. Agora, vamos lá, o tomar pai e mãe. Então, tomar pai e mãe, gente, se você não entendeu, eu estou tentando aqui ser o mais claro possível, porque se você entendeu isso, você vai virar a chave que está travando a sua vida. Você vai sim encontrar a sua identidade. Você vai sim voltar ou iniciar o seu propósito. Então você pode aqui, se você não entendeu, você pode escrever aí que eu vou respondendo você. Então, tomar pai e mãe, que é algo diário, principalmente se você tem mais de 40, mais de 30, você está há 30 anos, há 40 anos, repetindo crenças em relação à tua história, ao teu passado e os teus pais, que está impregnada no seu subconsciente. Então, não vai dar para mudar do dia para a noite. Tem pessoas que fazem uma constelação familiar e já acham que a coisa já aconteceu. Não. Tem pessoas que fazem uma terapia e acham que não precisa mais. Não. Tomar pai e mãe é você gradativamente, diariamente e ressignificando e mandando para o seu subconsciente essa informação de que tinha que ser como foi. Gratidão pai e mãe, e eu sigo para a vida com alegria, fazendo de bom tudo o que aconteceu conosco. Então é tomar consciência. Primeiro começa aqui, tomar consciência. Segundo, abrir-se para o despertar de um novo prisma, de um novo olhar, de uma nova percepção para a vida e poder ver o que realmente é preciso ser visto. E o que realmente é preciso ser visto é tudo isso que eu falei com você aqui. Você que entrou agora, você pode depois assistir, vai ficar no meu Instagram, gravar. Você pode voltar a assistir para você acompanhar aquilo que a raiz da ideia, né? A etimologia de tudo que eu estou falando aqui agora. Então, o que é tomar pai e mãe? Vamos facilitar isso para você? O que é tomar pai e mãe? Eu vou facilitar agora para você. Eu vou falar para você agora as características de como e os meios de como você tomar pai e mãe. Detalhe, tomar pai e mãe é diário, todos os dias, é como se fosse um comprimido de tomar. Acordei e tomei uma pílula, né, de pai e mãe. Quando eu estou nervoso, irritado, eu respiro fundo e tomo uma outra pílula de pai e mãe. Sim, papai, sim, mamãe, tinha que ser como foi. E toda a experiência que eu tive na relação com vocês e com a minha família é a expertise e o entendimento que eu precisava para cumprir o meu propósito, para fazer diferente e ir para a vida com alegria. Então, primeira coisa, reconhecer. Reconhecer que você é 50% de seu pai, 50% de sua mãe e que a vida veio deles. Então, eu vou repetir aqui, isso é uma metáfora que eu sempre utilizo, que você só tem alguma coisa se você está respirando. Se você parar de respirar, o carro que você tem já não é teu, porque você nem sabe o que vão fazer com ele, se vão vender, nem você não sabe. Então, tudo que você tem é porque você respira. E por que você respira? Porque os teus pais te deram a vida. Os teus pais te deram a vida. Por isso que você respira. Se o fato de você respirar afirma que os objetos é seu, então significa que os teus pais já te deram tudo.
Porque se tudo que você tem é porque você respira, se você parar de respirar você não tem nada, e quem te deu a capacidade de respirar foram os teus pais, então significa o quê? Que os teus pais já te deram tudo. Grava isso. Faz o teu consciente, o teu subconsciente, a tua mente entender isso. Que os teus pais não te devem mais nada, eles já te deram tudo. Ah, mas eles não foram carinhosos comigo. O teu dom está aí. O teu dom está nessa dor. Porque na sua dor está o teu dom. Preste atenção no que eu estou te dizendo. É esse reconhecer que os meus pais já me deram tudo porque me deram a vida, que vai fazer todo sentido para acalmar a sua alma, que está agitada, irritado ou irritada, sabe? Nervoso, achando que sempre tem que estar ativo, fazendo alguma coisa. Esse é um sinal de que você não reconheceu isso ainda, que você ainda está como uma criança cobrando algo que os teus pais nunca vão poder te dar. Depois, valorizar a partir desse prisma. Valorizar, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Terceiro, honrar. O honrar aqui não significa, gente, conviver, tá? Tem pessoas que falam assim, meu pai abusou de mim na infância. Agora você está me ensinando isso, eu vou voltar a conviver com ele. Não rola, não vai dar. Na maioria das vezes não tem como, não dá. Porém, você está conectado a esse pai e a essa mãe que não cumpriu a função da sua paternidade, da sua maternidade. Então conviver não dá, mas honrar é diferente de conviver. O honrar é olhar para o princípio que Jesus olhou, de que esses foram os pais que Deus me escolheu e eu não rejeito eles. Porque se Deus quis que eu viesse desses pais, como posso eu rejeitar uma vontade suprema dos pais? Eu não posso. Então é o que a Liz está dizendo. Perdoar não significa que eu tenho que conviver. Aqui, né? Voltamos, deu uma travadinha, voltamos. Então o que a Liz está dizendo? Perdoar não é conviver, mas o segredo, pessoal, não é aqui. Porque o perdoar é um sentimento. O sentimento não tem a ver com a razão, com o cérebro cognitivo. Tem a ver com a alma, com o sistema límbico. Não tem a ver com o córtex pré-frontal. Tem a ver com o sistema límbico, o centro das emoções. Então, quando eu perdoo com o córtex pré-frontal, mas não perdoo com o sistema límbico, porque eu estou apontando aqui, porque a pineal fica aqui, ó, no meio do seu cérebro, o sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele precisa ser ativado. Se eu perdoo com a mente, mas não perdoo com a emoção, esse perdão não é verdadeiro. Eu perdoei, mas quando eu lembro da pessoa eu sinto raiva. Você não perdoou, você racionalizou. Você perdoou sim, você perdoou com o córtex pré-frontal, que é a parte da razão. Mas o verdadeiro perdão é o perdão do sistema límbico, que é a sua emoção na alma. E como é que eu perdoo? Olhando com esse olhar que eu estou falando para você, honrando, dizendo: eu não concordo com aquilo que você fez, pai e mãe, mas eu entendo que vocês me deram a vida, vocês me deram tudo, vocês me deram a vida. Então eu agradeço pela vida, eu não agradeço pelo abuso, eu não agradeço pelo abandono, eu agradeço pela vida que veio de vocês, e sem julgamento eu sigo para a vida com alegria. Então eu entro em um nível de emoção e não de razão. Fez sentido para vocês? Então é aceitar os pais, eu estou falando aqui de tomar pai e mãe, exatamente como eles são. Essa é a chave. Aceitar os pais
exatamente como eles são. De novo, eu não preciso conviver, porque tem pais tóxicos, pais controladores, pais narcisistas, que não dá para conviver. Você vai conviver com eles, eles roubam a tua energia. Então não rola. Mas eles me deram a vida e eu estou conectado a eles. Então eu preciso ser grato pela vida. Por quê? Porque esses pais estão conectados a Deus. Quando eu rejeito meus pais, olha só, gente, presta atenção, por favor. Dentro desse prisma que eu estou falando para você, se você rejeitar o teu pai, a tua vida espiritual trava. A tua mãe, a tua vida espiritual trava. Por quê? Deus está diretamente conectado aos pais. Porque a sua vida, a vida que Deus te deu, veio pelos pais. Entenda isso, por favor. Por isso que o ateu, pergunta para todo ateu: você tem um amigo ateu? Um parente ateu? Ou você é ateu? Eu já sei que você não teve um bom relacionamento, principalmente com o teu pai. Eu já sei. Pessoas que são contra as autoridades, polícia, guardas de trânsito, qualquer tipo de autoridade. Você tem um problema com Deus e um problema com o teu pai. E o teu problema com Deus é porque você tem um problema com o teu pai. E o teu problema com o teu pai é o motivo do problema que você tem com Deus. Você está afastado de Deus. Tem gente que vai para a igreja e não consegue acreditar em Deus. Por quê? Porque a nível espiritual ele ativou, mas a nível emocional ele está travado. E a tua espiritualidade não vai se desenvolver enquanto você não resolver a questão da alma. O contrário é verdadeiro. Então a Ju está dizendo: tem alguns profissionais que dizem que o perdão é divino. Então devemos deixar ele para Deus, pois não o somos. Acho esse conceito confuso, você concorda? Então, alguns profissionais dizem que o perdão é divino. Em que aspectos? Veja bem, que interessante, né? Essa é uma ótima pergunta, tá? O Jung diz que dentro de nós tem uma criança interior divina. Porque nós somos seres oriundos de Deus. Então, na sua essência, você é uma criança divina. Certo? E dentro, intrínseco no divino, tem essa questão do perdoar. Eu vou responder essa pergunta para ti, Juliana, trazendo o conceito de perdão. Porque o conceito de perdão, ele é muito confuso. Porque às vezes o perdão é: seja um imbecil, seja um idiota e deixe as pessoas fazerem o que querem com você. Às vezes o perdão é: deixe as pessoas abusarem de você, abusarem e vai perdoando, ou seja, vai deixando, protelando e não resolva. Não, tem situações que você tem que ir, entrar com um advogado e entrar com um processo. Simples assim. Ou fazer uma mediação. Tem pessoas que você tem que chamar a polícia e mandar prender. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você dentro da pergunta da Juliana. Existe uma diferença, olha que isso aqui é uma chave, tá? Boa pergunta, tá, Juliana? Existe uma diferença muito grande entre perdão e sentir. Por quê? Porque o perdão faz com que eu me sinta maior do que aquele que transgrediu contra mim. Presta atenção. O perdão é um sentimento, traz um sentimento de que eu sou maior do que o outro. Por que a Juliana está dizendo que o perdão é algo divino? Se é algo divino, deixa para Deus fazer. Porque Deus é maior do que todos. Então Deus, ele perdoa. Aí você fala assim para mim: mas Jesus falou para a gente perdoar também. É isso que eu quero mostrar aqui para você. Só que o conceito de perdão, ele foi distorcido. Então o que é o perdão? E eu vou falar isso para você como exemplo. Por exemplo, eu atendo 95% dos meus clientes são mulheres, certo? Então,
Eu vou falar dos casos que mais eu atendo. Então, o homem traiu a mulher. O homem traiu a mulher. E a mulher perdoou o homem. Olha que negócio doido. A tendência desse relacionamento é ser um relacionamento muito teórico, muito superficial. Por quê, gente? Porque quando a mulher perdoa o homem, na alma dela ela se sente maior do que o homem, ou seja, você errou e eu te perdoei, então eu sou maior do que você. E esse homem, eu estou falando de homem aqui, mas pode ser o contrário, porque são os casos que eu mais atendo, tá? E esse homem se sente culpado, e a tendência desse homem é querer ser o melhor marido, e aí ele cria um problema com os filhos, porque ele se torna um pai omisso, ele não se sente, a culpa não deixa ele ser um pai incisivo, então os filhos começam a fazer o que quer, e os filhos começam a procurar a mãe e abandonam o pai. E o pai, com sentimento de culpa, faz tudo o que ele não quer fazer para agradar a mulher, mas dentro dele, ele cria uma mágoa, um ressentimento incrível contra a mulher. Por quê? Porque houve um desequilíbrio sistêmico. Alguém ficou maior do que o outro, quando na verdade eles tinham que estar lado a lado. Então, o perdão nesse caso, ele se tornou um grande obstáculo para que esse relacionamento volte ao seu normal. Volte à sua essência, porque houve um desequilíbrio de lugar, um está maior do que o outro. Então o homem olha para a mulher com culpa e a mulher olha para o homem como alguém que errou, que falhou. Então Jesus ele falou o seguinte, não separem, mas se tiver adultério, separem. Por quê? Porque geralmente nesse caso, é incrível, um se sente maior do que o outro, porque perdoou, né? Eu sou o seu Deus, eu te perdoei. Ok. Aí você pergunta para mim assim, tá, mas e como que eu faço? Existe uma diferença entre o perdoar e entre o sentir muito. Então o Bert Hellinger, que era um padre, ou seja, e era teólogo, ele diz o seguinte, que quando nós trocamos o eu te perdoo por eu sinto muito, muda tudo. Você já percebeu aquela pessoa que te pede perdão, amanhã faz a mesma coisa? Ai, me perdoa, amiga. Aí no outro dia faz a mesma coisa. Ai, me perdoa, amiga. No outro dia fala a mesma coisa. Ah, amigo, me perdoa. Esse perdão não é verdadeiro. Ele está jogando a culpa para você. Porque ele se tornou maior, eu pedi perdão, se ele não me perdoar, a culpa é dele. Então há uma discrepância de relacionamento. Mas o verdadeiro perdão é aquele que diz assim, eu sinto muito. Porque o eu sinto muito força você a ter uma atitude de empatia, de eu sinto o quanto eu te prejudiquei e o que eu posso fazer para reparar o prejuízo. Essa é a diferença. Então, voltando àquele exemplo. O homem trai a mulher. E a mulher se coloca no lugar dele. Porque lembra do sentir muito? E diz, caramba, será que a gente estava transando? Será que eu não fui uma mulher omissa? Será que eu desrespeitei esse homem? Será que eu critiquei muito ele? Será que eu estava muito focado no trabalho? Será que eu roubei os meus filhos do coração dele? Será que eu era muito autoritária? E aí, em vez de buscar um culpado, a pessoa começa a analisar o que está acontecendo com ela. E neste análise, ela vai decidir se continua esse relacionamento ou não, porque é um relacionamento de empatia. Se a mulher descobre que ela falhou, ela vai utilizar não o eu te perdoo, mas o eu sinto muito. Gente, isso traz um equilíbrio e uma leveza para os dois incrível. A tendência é que esse homem nunca mais repita isso, se essa for a decisão do momento, né? E que eles vivam um grande amor como se nada tivesse acontecido. Por quê? É o que a Ju está falando. Quando eu me coloco maior do que o outro perdoando, eu me torno um Deus. Ou seja, eu me torno maior do que o outro. Mas o segredo não é eu te perdoo, mas eu sinto muito. Porque quando eu digo assim, eu sinto muito,
eu vou querer reparar o que eu fiz. Então, se eu era uma mulher que estava só focada no trabalho, agora eu vou tirar um tempo de qualidade para nós. Se eu era uma mulher que não dava atenção à nossa intimidade sexual, eu vou rever esse conceito, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar um sexólogo, eu vou buscar ajuda para isso, eu vou me desenvolver. Então aí volta o equilíbrio. Então, quando você for perdoar alguém, não perdoa. Não perdoa, se coloca no lugar, eu sinto muito. Então Bert Helling diz, o verdadeiro perdão vem do sentir muito, eu sinto muito. Dr. Jacques fala, uma pergunta, a mulher que sofre violência física e moral, sem ser traída, ela pode usar, por analogia, a traição? Claro, porque a traição, gente, não é só sexual, tem vários tipos de traição, né? A mulher que sofre violência física ou moral, ela foi traída, porque a função do homem é os 3P, proteger, prover e projetar. O homem foi criado para proteger, prover e projetar. Quando ele não cumpre a sua missão, ele está traindo a ele mesmo e está traindo a sua companheira, a sua amiga, né? a sua companhia amorosa. Então, Dr. Jacques, com certeza, isso pode se aplicar. Então, o sentir muito, esse lugar de empatia, de não julgamento, faz toda a diferença nessa reconexão na relação. A Liz está falando, ontem uma pessoa me falou, se Jesus perdoou, por que você não pode? Olha só, isso é manipulação. Eu disse que Jesus pediu perdão ao Pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, ou seja, realmente, né? Então, o que a Liz está falando é o outro aspecto da situação, né? As pessoas usam perdão para manipular e colocar a culpa no outro. Você entendeu que o perdão é um lugar que eu sou maior do que você tem que aceitar e dizer sim, porque eu estou utilizando uma ferramenta divina de que eu estou te perdoando. A pessoa nem sabe, mas está se colocando no lugar maior. Quebrou o equilíbrio sistêmico. Esse relacionamento não vai rolar. Agora, se a pessoa, Lise, falasse assim, eu sinto muito, eu sinto o que você sentiu quando eu te prejudiquei, e eu quero reparar isso. Como que eu faço para reparar isso? No Antigo Testamento, quando alguém pecava contra Deus, ele tinha que reparar. Ele levava um cabrito, levava um boi, levava, se fosse pobre, levava um pombinho. Mas sabe o que Deus falava? Não venha até mim de mãos vazias. Deus falava, beleza, eu perdoo, mas você precisa reparar o que você fez. A pessoa tinha que ir até o sacerdote levar uma oferta. Tinha uma oferta no rito judaico chamado oferta da reparação. Eu dava um bode, um cabrito, para reparar o que eu fiz. Gente, esse é um princípio do verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão repara o mal que eu fiz. Mas as pessoas dizem, me perdoa. Ela joga toda a culpa para você, porque se você não perdoar, o culpado é você. Olha que pergunta, né, interessante que a Juliana fez, que desencadeou. Juliana, fez sentido para você? A gente está terminando aqui. A gente ia continuar aqui falando sobre tomar pai e mãe, mas eu acho que as perguntas de vocês tornam mais dinâmica o nosso bate-papo. Fez sentido, Juliana, não sei se você está aí ainda, para você a resposta? Dr. Jacques, a Lise, fez sentido para vocês a resposta? Que bom, Juliana. Gente, eu estou aqui para esclarecer, para ajudar vocês no processo de evolução, porque nem todos podem estar, né, diariamente numa terapia. Então é importante eles trazerem as perguntas e vocês darem um feedback se isso fez sentido, para que vocês levem isso para a vida de vocês. Então eu quero me despedir aqui de vocês e dar um conselho: tome pai e mãe sem julgamento.
Se você tem dificuldade, porque esse é o primeiro dia que você ouve sobre isso, comece tomando uma pílula por dia, entendendo que esses foram os pais que Deus escolheu para que você viesse. Então, viva no fluxo. Ô Romeu, bom dia amigo, um abraço. Viva no fluxo da gratidão. Viva no fluxo da gratidão. E não deixe as pessoas te manipularem. Não deixe as pessoas te manipularem. Busque o seu desenvolvimento pessoal. Porque pessoas com carência afetiva, pessoas com dificuldade, baixa autoestima, pessoas inseguras, são pessoas que estão vulneráveis à manipulação. E como disse a Lise, as pessoas vão utilizando alguns mecanismos, como essa coisa do perdão, né, para roubar de você a sua essência e utilizar você como instrumento como troféu para os seus desejos e os seus desequilíbrios emocionais. Ok, pessoal? Então, vamos lá, daqui um pouco tem jogo do Brasil, eu estou a caráter aqui torcendo pela seleção e vamos torcer para que nós vençamos, né? A gente possa vencer esse jogo de hoje, porque aí é mais um passo para o Hexa. Ok, pessoal? Um abraço, muito obrigado, gratidão, muito obrigado por vocês estarem comigo e dizer que para mim é uma alegria poder contribuir e distribuir esse conhecimento que nós acumulamos durante estes anos, ok? Um abraço, gratidão, tchau, tchau, ótimo final de semana.